Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez no episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed, caminhando juntos, começando pelo princípio. Então, o primeiro ciclo de catequeses, nós já conversamos sobre a primeira passagem bíblica que São João Paulo II usa justamente para abrir esse ciclo, Mateus 19. No episódio passado, tratamos sobre as considerações, os pontos principais, a pedagogia de Deus através da primeira narrativa bíblica da criação do homem e da mulher, que está em Gênesis capítulo 1. Então, se você não assistiu, dá uma olhada na playlist aqui da Web TV SDV para ver não só os episódios passados, a introdução que a gente fez à Teologia do Corpo, os episódios passados desse primeiro ciclo, mas também, se você gosta e quer conhecer um pouquinho mais sobre o pensamento desse grande santo que tanto contribuiu e contribui ainda hoje para a nossa vida cristã, que é São João Paulo II, dá uma olhada nos episódios do Seed by Seed da primeira temporada, em que a gente trabalhou o embrião da Teologia do Corpo, que é o livro Amor e Responsabilidade, do então bispo ainda Karol Wojtyła, que depois viria a se tornar o grande São João Paulo II. Hoje, a gente vai tratar, ou melhor, começar a tratar, sobre a segunda narrativa bíblica, Gênesis capítulo 2, que fala sobre a criação, em especial a criação do homem e da mulher. E aí, no episódio passado, eu tinha até provocado vocês para que vocês lessem as duas narrativas, Gênesis 1 e Gênesis 2. É a história da nossa origem. Quem é que não gosta de saber da história da sua origem? E perceber a riqueza de detalhes e toda a verdadeira poesia que Deus colocou nesses agiógrafos inspirados pelo Espírito Santo para poderem nos ensinar de onde nós viemos, qual é a nossa verdadeira raiz. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu lembro quando eu era criança, e eu vejo isso até nos meus sobrinhos e nas outras crianças da família, como eles adoram ouvir. E às vezes pedem até, conta de novo, repete aquela história de contar como é que o pai e a mãe se conheceram, como é que eles começaram a namorar, qual foi a primeira vez que eles se viram, como é que foi o casamento, como é que eu nasci. Eu não sei se você já passou por isso, mas chega a ser até bonitinho, fofinho, porque a história da nossa origem nos move e dá sentido à nossa vida. O Gênesis 2, a gente vai começar a falar um pouquinho hoje, seguindo os pontos, as considerações que São João Paulo II faz na Teologia do Corpo. Só que, na verdade, a gente vai fazer todo um percurso com o Gênesis 2, porque São João Paulo II vai trabalhar diversos pontos do Gênesis 2, dessa descrição da nossa origem que está no Gênesis 2. Eu queria trazer só o comecinho do Gênesis 2, porque depois a gente vai trabalhar várias outras partes também. Gênesis 2, vamos começar com o 4b, depois de uma breve narrativa do básico da criação. No tempo em que Yahvé Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto sobre os campos da terra e nenhuma erva nos campos tinha ainda crescido, porque Yahvé Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo e insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Como eu falei, esse é só o nosso ponto de partida, porque depois São João Paulo II vai trabalhar diversos outros aspectos do Gênesis 2, ainda nesse primeiro ciclo, que a gente vai esmiuçando com você aos pouquinhos, mas a gente já queria te colocar no clima do Gênesis 2
para a gente poder fazer essa comparação entre esses dois capítulos do livro do Gênesis. Sempre lembrando, né, retomando o que nós comentamos no encontro passado, no nosso programa passado, a narrativa do livro do Gênesis, no capítulo 2, ela é anterior ao do Gênesis 1. Ela é uma narrativa mais antiga. Ela veio primeiro do que aquela narrativa do Gênesis 1. E ela tem uma característica bastante voltada para a questão psicológica do homem, e ela transfere para Deus, nessa narrativa, características humanas. A Tatiana acabou de ler, Deus insuflou, soprou, né? Dependendo da tradução da sua Bíblia, vai ter uma palavra ou outra, mas quem insufla, quem sopra é o homem. E são atitudes Deus humanas. modelou o homem do barro da terra, ou seja, Deus é um oleiro, né? Ele trabalha com as mãos, suja as suas mãos para poder criar alguma coisa, né? Bonito isso, né? Então a gente já percebe um caminhar bastante diferente, mas que tem um objetivo também de mostrar Deus, e ele mostra com essa narrativa uma proximidade muito grande, maior ainda no aspecto humano de Deus com o homem, porque ele mostra Deus tendo as mesmas ações que um homem teria, que uma pessoa teria, né? Então, humanamente falando, o Gênesis 2 mostra essa proximidade, para mostrar, inclusive, como as nossas ações derivam diretamente das ações de Deus, né? E como as ações de Deus são boas, as nossas ações também deveriam ser reflexo das ações de Deus, boas. Trabalhar com a mão para que com o fruto do nosso trabalho geremos o bem, criemos o bem, né? Soprar, dar a vida, falar, pronunciar, proclamar. Vejam quantas coisas acontecem no nosso ser no que diz respeito à saída do ar. A minha voz aqui propagando e você estando ouvindo nada mais é do que um soprar, do que um insuflar. A única diferença é que eu estou modulando, mas se eu estiver simplesmente soprando, é o mesmo ato. Então Deus mostra com essas ações como que o homem é preparado para ser, para se mover, para tocar, para se aproximar, para falar, para pronunciar. Então esse Gênesis 2 tem um aspecto muito pedagógico no sentido da psicologia do homem. E mais para frente na narração do Gênesis 2, a gente vai perceber que Deus vai continuando a criação, né? Continuando toda a realidade. Falou aqui dos mananciais, dos campos que ainda não tinham, né, as verdes pastagens, não tinham as folhas, os vegetais, mas ele continua até que chega um momento em que o homem se vê só. O homem olha, ele vê toda a criação, céu, terra, flores, folhas, animais, ele inclusive dá nome aos animais, né? E esse dar nome tem um significado de quem está acima, de quem está na posse do outro, né? É igual você que tem um gatinho, um cachorrinho na sua casa, quando ele é dado para alguém, esse alguém, a primeira coisa que faz é dar nome para o cachorrinho, dar nome para o gatinho. E é interessante porque aí a gente já pode comparar, né, o Gênesis 1, que nós estávamos vendo no episódio passado, do Gênesis 2, com o Gênesis 2, que nós estamos vendo agora. No Gênesis 1, a gente vê o homem, vamos dizer assim, posicionado em relação a Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Agora, a gente já vê o homem posicionado em relação às outras criaturas, ao mundo criado, né? Então, aí a gente já começa a ver uma mudança. Ronaldo falou, um caráter muito mais psicológico. O Papa São João Paulo II, na terceira catequese desse ciclo, que vai falar justamente sobre isso, ele diz que a segunda narração da criação do homem é a definição subjetiva do homem.
Então, enquanto a primeira era mais teológica, essa agora é mais psicológica. Antes a gente via como se fosse Deus contando a história da criação do ponto de vista dele, como se ele fosse o narrador. Agora, no Gênesis 2, o ponto de vista muda. É como se fosse o homem contando como foi a história da criação dele próprio, na sua versão. Então, por isso, ela é muito mais subjetiva, né? Tanto que o Papa São João Paulo II diz que é a primeira narrativa de consciência humana, o primeiro testemunho da consciência humana. É como se fosse o homem interpretando e vendo como foi o fato dele ter sido criado por Deus. Então a gente vê aí dois pontos de vista muito bonitos e que se complementam, né? Como a gente falava, um não é oposto ao outro, ambos se complementam. Esse caráter psicológico da consciência que a Tatiana mencionou é percebido justamente, dá até um ar assim de tristeza. Deus apresenta toda a criação, os animais, e o homem vai nomeando, né? Esse vai se chamar assim, aquele vai se chamar aquele, né? Mostrando, como a gente comentou há pouco, essa superioridade, essa posse, né? Daquele que tem a dignidade menor na criação do que a dignidade humana. E isso, depois de feito, me dá aquela sensação de que o homem viu tudo e ficou até meio triste, porque ele não enxergou nada que se assemelhasse a ele. Então, a gente percebe aqui mais um caráter psicológico no sentido de mostrar essa humanidade, essa consciência. Ele olhou, porque a gente só percebe que é diferente se a gente tem algo para comparar. Eu não posso dizer, a minha camisa é feia. Se eu digo que a minha camisa é feia, é porque eu tenho a referência de uma camisa bonita. Mas é bonita. Não estou dizendo que ela é feia, né? Mas dependendo da cor, né? Do gosto de cada um. Mas se eu digo que ela é feia, bonita, clara, escura, é porque eu tenho uma referência em relação àquilo que eu estou dizendo. Clara, feia, grande, bonita, escura, não importa. Tudo depende de um ponto de referência. Tudo depende da referência. E neste momento da criação, o primeiro homem não tinha outra referência como ele, mas ele tinha outras referências da criação. E aqui, essa consciência faz com que a gente perceba que o homem toma consciência de ser o único que tem essas características. Todos os outros têm características, todo o restante da criação tem uma característica diferente. Essa consciência humana começa a se perceber neste momento, com esse padrão de comparação, e com a criação da mulher, o homem consegue perceber, e ele fala aquelas palavras lindas, né? Essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E é interessante nesse trechinho, como a gente falou, né? A gente vai esmiuçar vários detalhes, enfim, que são muito importantes para a gente se compreender enquanto ser humano, a partir em especial de Gênesis capítulo 2, porque traz uma narrativa mais, vamos dizer assim, completa, com mais detalhes sobre essa visão do ser humano sobre si mesmo, na sua relação com Deus, com a mulher, com a criação. E é bonito, no segundo parágrafo da terceira catequese, São João Paulo II fala justamente sobre essa questão de homem e mulher. Olha só que bonito, ele fala assim: a este primeiro ser humano, a Bíblia chama homem, ou seja, Adão. Ao passo que, desde o momento da criação da primeira mulher, que vai ser falado depois aqui no Gênesis 2, a gente vai trabalhar isso mais para frente, começa a ser chamado diferente, de macho, ou seja, Ish, em relação a Isha, que é a fêmea, ou seja, aquela que derivou, que saiu, que foi tirada do Ish. Então, a Isha
é aquela que veio, que saiu, que foi derivada do Ish. Então é interessante, né? Quando, nesse início, Deus insuflou o hálito de vida na narina do homem e o fez um ser vivente, ele era Adam. Ele era aquele que foi criado da terra, era o homem. Porque ele era humus, ele era um só. E ele era homem, ele era o humus, ele veio do humus, da argila da terra. Só que depois, no relato do Gênesis 2, quando a mulher vem depois do homem, a gente vê que Deus, ou o escritor bíblico, já chama de Ish, justamente em referência, um em referência ao outro, para falar de Ishra. É verdade. Então a gente vê como o nome já muda um pouquinho. Aqui a gente já percebe esse duplo padrão, porque se antes só existia um, era o Adam, essa nomenclatura dada pelo texto bíblico lá no aquele que veio do humus, escrito, né? Original, né? E depois, para diferenciar o homem da mulher, apesar de terem a mesma natureza, possuem algumas características diferentes. E isso a gente vê no próprio radical da palavra. Ish e Ishra tem o mesmo radical. Ou seja, a origem, a natureza do homem e da mulher na criação é a mesma. Até na questão do escrever, né? Linguística, na questão, né? linguística, a gente percebe que a origem é a mesma. É a mesma. Ishra. Se você tapar o Ra do final da mulher, é Ish e Ish. Mas tem a diferença do Ishra para dizer que é mulher. Então a gente já percebe como que aqui já tem a diferenciação. E quando o homem faz, né, isso que a gente chama de uma grande declaração de amor, ele diz, olha, somos iguais. Você sim é aquilo que eu sou. Eu consigo perceber, eu olho para você e percebo a grandeza que eu sou, mas eu me vejo agora espelhado em você. Agora eu consigo ver a criação de Deus. Então, tem uma beleza muito intrínseca e, de novo, mostra características subjetivas, né? Que Deus vê que não é bom que aquele homem estivesse só e faz a mulher. Então, se não é bom, né? É porque o homem não deve estar feliz de estar sozinho. Então vejam, sempre esse relacionamento de ir e vir, como se Deus estivesse sentindo aquilo que o homem estivesse sentindo, fazendo com que o homem esteja muito mais próximo de Deus nessa realidade de criação, nessa realidade que aproxima Deus do homem. E o Papa São João Paulo II, ele comenta que, na verdade, o Gênesis 2 e o Gênesis 3... No Gênesis 3, aí já entra a questão do pecado, né, da queda original. Então a gente vê no Gênesis 2 o paraíso e a vivência e a convivência de Deus, do homem e da mulher no paraíso de uma forma fantástica, maravilhosa, tudo perfeito como Deus sonhou para ser. E o Gênesis 3 faz essa conexão, porque é justamente nesse contexto em que tudo foi planejado, foi pensado para ser lindo, maravilhoso. A gente vê como depois o pecado, infelizmente, vem e aí a gente vê a queda original. Então, juntando esses dois, e o Papa fala que o Gênesis 2 e o Gênesis 3 estão muito ligados, inclusive porque lembremos que Jesus começa essa catequese, né, digamos assim, por causa da provocação dos fariseus do divórcio. Ou seja, de uma coisa negativa, de uma coisa não desejada, do pecado, da desunião do homem e da mulher, da dissolução de um matrimônio, de uma família. Então ele vai no Gênesis 1, né? Cristo vai no Gênesis 1, no Gênesis 2, justamente porque ele não quer só que o homem fique preso às normativas, mas ele quer uma conversão profunda do coração do homem. E aí, para isso, São João Paulo II diz, ele apela ao princípio, fala, olha, homem, mulher, olha quem vocês foram criados para ser, olha só o amor com que Deus criou, como Deus pensou em vocês, de um jeito assim que realmente fica até difícil a gente descrever em palavras
o tanto de amor, o tanto de carinho que Deus pensou. Nesse trecho, né, em que São João Paulo II fala justamente sobre a referência que Cristo traz do princípio, ele já começa a dar vamos dizer assim, umas pinceladas de 6 temáticas muito importantes, que são características dessa segunda narrativa, né? Ou seja, Gênesis 2, a segunda narrativa da criação do homem e da mulher. 6 pontos fundamentais para a gente poder se compreender enquanto ser humano. Hoje a gente vai só enumerar quais são esses 6 pontos. E aí nos próximos programas a gente vai trabalhar e explicar o significado, segundo as palavras e a interpretação maravilhosa de São João Paulo II, de cada um desses 6 pontos. Vamos comentar, e a gente então, pode indicar essas características contextualizando. Quando Jesus conversa com os fariseus, na passagem de Mateus 19, que a gente mencionou, a gente percebe que ele vai, como a Tatiana disse, menciona uma passagem de Gênesis 1 e depois menciona uma passagem de Gênesis 2, ou seja, vai no aspecto objetivo, teológico, e também vai no aspecto subjetivo, psicológico do homem, relacional. Então Jesus vai nessas 2 relações. E quando ele admite, quando ele aceita aquela dureza de coração alegada, vamos dizer assim, pelos fariseus, ele, na verdade, quando retoma o princípio, ele já mostra para a gente o primeiro desses 6 elementos que a gente vai só listar para vocês. E que primeiro elemento é esse? A inocência original. Porque para os fariseus, o coração já estava corrompido, porque o coração estava querendo, de qualquer maneira, fazer com que fosse validado o desejo deles de não terem o compromisso matrimonial, mas de simplesmente, a cada momento, por qualquer justificativa, poderem dispensar a mulher. Ali tem um coração duro, ali tem um coração que está afastado de Deus. E Jesus, quando faz a referência ao princípio, o que ele coloca para a gente? Exatamente a inocência original do homem, criado por Deus. Dizendo, né, no princípio não era assim. São João Paulo II, ele traz 2 pontos, o estado de natureza íntegra, ou seja, como o plano original de Deus, como ele criou para ser, e o estado de natureza decaída, que é o que vem depois, a dureza do coração vem daí. Percebam que até agora nós ainda não falamos sobre a queda, sobre o pecado, sobre aquilo que vai bagunçar, vamos dizer assim, toda essa ordem que a gente tem até o momento. Então, o primeiro ponto que a gente consegue perceber é a inocência original. Quando Deus cria o homem e ele ainda não percebeu ninguém que lhe fosse semelhante, ninguém que tivesse as mesmas características dele, a gente tem aqui o segundo ponto que o Papa São João Paulo II depois vai aprofundar e a gente vai trazer para vocês também, que é a solidão original. O homem se vê só. Sem uma semelhante. Não tem ninguém que se assemelhe a ele. Então, inocência original, solidão original, porque o homem está ali. Apesar de toda aquela... É engraçado, né? Tudo estava criado até aquele momento, com exceção da mulher. Então, todo o mundo era do homem. E ainda assim, ele se sentia só. É muito curioso isso, né? Isso será que hoje não acontece com a gente na nossa vida, né? Cercados de tantas tecnologias, tantos afazeres, tantas distrações, filmes, distrações, baladas e tantas coisas. E quantas pessoas, apesar de terem tudo isso, ainda se sentem só, né? Então, Adão naquele momento, ainda Adam, depois seria Ish e Ishra, aí ele, na criação da mulher, consegue perceber, olha, alguém igual a mim, alguém que faz unidade comigo. E aí já é o terceiro ponto, é a unidade original, ou seja, homem e mulher que vêm da mesma origem, vêm de uma raiz comum. Exatamente. Seguindo, né? Por isso que a gente falou que a gente vai dar só
a pontuação dos conceitos, mas contextualizando, até para você entender, da onde saiu solidão original, desse momento da narrativa da criação, da onde saiu a unidade original, deste momento da narração, do Gênesis 2. E depois que o homem e a mulher percebem que são semelhantes e que podem ser um, né? E ser um, homem e mulher, é assunto mais lá para frente, mas aqui a gente já consegue antecipar isso. Eles ainda não estavam dentro do pecado, ainda não tinham caído no pecado. Como é que eles viviam? Um olha para o outro e veem que estão nus. Né? Então, aqui a gente vem com o quarto elemento que a gente vai trazer para reflexão para vocês, que é a nudez original. É aquela nudez de despojamento, de olhar para o outro com um olhar malicioso, de olhar para a pessoa, de olhar para o homem, de olhar para a mulher, querendo se aproveitar em todos os sentidos. Nessa época não tinha nada disso. Isso é o que a gente vive hoje, mas naquela época a nudez original representava o fato de que nós nos fazemos inteiramente disponíveis para o outro, não escondemos nada, não precisamos de barreira e nem de máscaras. E que não deixa de ser ainda um convite para cada um de nós, né? Estarmos nus diante de Deus não é estarmos sem roupa diante de Deus, mas é estarmos sem nada que impeça que nós vejamos a Deus e que Deus possa nos ver sem desvirtuamentos, né? Sem aquele espelho, sem aquela tela, sem aquele vidro, sem aquele anteparo que deforma a nossa imagem, né? Então, esse é até um convite, o Papa São João Paulo II faz também toda uma reflexão que a gente traz para vocês, vai trazer para vocês, sobre a nudez original que mostra toda essa beleza que nós somos convidados a sermos autênticos seres humanos. E aí, como nós nos reconhecemos e nos amamos, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor, pela nudez, a nudez nos revela que nós nascemos um para o outro, que assim como somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, e Deus se entrega a nós por amor e nos cria para conviver conosco, porque Ele quer a nossa companhia. Dessa mesma forma, nós também existimos um para o outro. É o que São João Paulo II chama, é o quinto ponto, é o significado esponsal do corpo. Nós nascemos para nos doarmos para o outro. E aí chegamos ao sexto ponto, que é o conhecimento e a procriação. Colocados na teologia do corpo juntos, com hífen, como se fosse uma palavra só, porque conhecer, ou seja, amar o outro, significa estar no mesmo patamar, é uma consequência disso natural, gerar uma nova vida. Então, conhecimento, procriação, esse ciclo, vamos dizer assim, que se fecha nessa história linda da nossa criação. É a minha história, é a sua história, contada no Gênesis 2, que nós vamos ver juntos ao longo dos próximos episódios. Esses 6 pontos que a gente hoje só elencou aqui, vamos comentar. E mais uma vez eu te convido, perceba como isso faz parte da nossa vida e como isso pode nos ajudar muito nos nossos relacionamentos. A gente vai conversar bastante sobre isso nessa próxima série de episódios sobre esses pontos importantes de Gênesis 2. Então, nós te convidamos a continuar ligadinho no Teologia do Corpo, Seed by Seed. Até a próxima semana!